Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre o mercado da bola, porque o Inter oficializou uma saída, ele não veste mais a camisa do Colorado. Também a gente fala sobre outro jogador que deve deixar o Beira-Rio, está fora dos planos do Roger Machado e já foi comunicado sobre isso. E também sobre renovação de contrato, uma pressão externa pode atrapalhar os planos do Inter em relação a esse jogador. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like e te inscreve no canal. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, chegue na meta de 8.000 inscritos nesse mês de julho. Então eu conto com o teu apoio, conto com o teu like, conto com a tua inscrição. E também não esquece, depois que tu curtir, hype esse vídeo aqui que também é muito importante. O YouTube vai entender que tu tá curtindo o conteúdo e ele vai recomendar para mais pessoas aqui na plataforma, tá certo? E vamos lá, gente, porque eu quero começar falando aqui sobre Gabriel Carvalho, tá? A situação de Gabriel Carvalho. Por quê? Né? A gente já tinha informação, obviamente, Gabriel Carvalho foi vendido ao Al-Qadsiya, né, da Arábia Saudita, um jogador que foi vendido por 22 milhões de euros, de dólares, enfim, e claro, com metas estabelecidas dentro do contrato e que ele tem que bater não só essas metas aqui no Beira-Rio, mas também fora daqui, lá vestindo a camisa do Al-Qadsiya, tá? Mas o valor total chega a 22 milhões de euros, tá certo? E seguinte, né, o Inter foi lá, a gente já tinha essa informação de que o Gabriel Carvalho estava liberado para ele já fazer a pré-temporada pelo Al-Qadsiya, tá? Isso eu já tinha trazido para você já em primeira mão faz um tempo, né? Quando eu recebi a informação lá atrás, quando saiu aquele vídeo do Gabriel Carvalho, acabou vazando, né? O vídeo dele batendo uma bola em família, com amigos, né? Com toda uma galera, e chegou a dar uma certa polêmica na época. E aí eu falei com uma pessoa do Al-Qadsiya, né, que trabalha lá no Al-Qadsiya, ele falou, cara, ele largou aí, né, acho que ele viu que ele não era mais uma opção para o Roger, então ele meio que largou de mão aí, e ele deve ser liberado, né, pelo Inter. Ele viajava, naquela época ele ia viajar para o Egito, para os amistosos da seleção sub-20, depois ele ia tirar umas férias, né, como todo o grupo de jogadores tirou, ele chegou-se a representar no CT Parque Gigante no início dessa semana, mas a ideia é que ele já se apresentasse ao Al-Qadsiya e é isso que acontece para a pré-temporada dos caras. E o Inter confirmou isso no dia de hoje, tá? Ali por volta das 2 horas da tarde. O Inter confirmou que o Gabriel Carvalho tinha sido realmente liberado para iniciar os trâmites necessários e adaptação do Al-Qadsiya da Arábia Saudita. Transferência internacional será efetivada em agosto, né? Quando o Gabriel Carvalho ele completa 18 anos, conforme regulamentação vigente, tá? Que é uma obrigação que se tem depois de 18, aí sim ele está liberado. Mas enquanto isso, ele vai se adaptando, ele vai ser integrado, né, ao grupo nessa pré-temporada do Al-Qadsiya, e aí sim, em agosto, com 18 anos, ele pode vestir a camisa dos caras e começar a trajetória dele por lá. Mas é um jogador que deixa um dinheiro muito grande nos cofres do Inter, né, uma bolada nos cofres do Inter, um cara que não precisou nem se provar no profissional do Inter a ponto de ser vendido. Né? Então, é uma grande venda que o Inter fez, tudo de bom, todo sucesso do mundo para o Gabriel Carvalho por lá. Realmente, em 2025 ele não aconteceu aqui no Beira-Rio, a gente achou que ele ia ser uma peça importante. É bem verdade que lá no início da temporada, vestindo a camisa da seleção brasileira, ele acabou sofrendo uma lesão que tirou ele ali por volta de 3 meses dos gramados. Depois ele volta, não consegue focar, não consegue ter cabeça aqui. E aí sim, o Roger entende isso, e mais do que isso, como eu já tinha falado aqui antes, né, o Roger, né, também daqui a pouco tinha um receio de utilizar o Gabriel Carvalho, o cara se tornar uma peça importante, ele sabendo que agora na metade do ano ele ia arrumar ao Al-Qadsiya, tá? Então, acho que é bom para ambas as partes essa situação de saída do Gabriel Carvalho nesse primeiro momento, tá, gente? Outra saída, e essa foi pega de surpresa pelo menos o staff do jogador. E eu tô falando do Matheus Dias, tá? Matheus Dias, ele não permanece, né? Mesmo voltando com moral do Nacional da Ilha da Madeira, foi muito bem por lá com a camisa do Nacional da Ilha da Madeira de Portugal, mas, né, ele retornou, ele tem algumas sondagens, né, de outros clubes também do futebol português e até mesmo de outros países do futebol europeu
para contar com o Matheus Dias, e com essas sondagens e com o que ele apresentou lá, se entendia que daqui a pouco ele seria utilizado pelo Roger aqui no Beira-Rio, tá? A data prevista para a reapresentação dele era hoje, né, nessa terça-feira, dia 1º, porque ontem se encerrou um contrato dele com o Nacional da Ilha da Madeira de empréstimo, mas ele foi comunicado, né, o Departamento de Futebol do Inter comunicou que ele não faz parte dos planos do Inter. Então, por conta disso, né, o Matheus Dias hoje busca um novo clube. Tá? Nesse momento, o Inter já deixou avisado, se pintar a proposta, o Inter senta, conversa para uma liberação e para uma venda do Matheus Dias. O valor que o Inter deseja pelo Matheus Dias, tá? É em torno de 2,5 milhões, 3 de euros. É esse o valor que o Inter quer pela venda do Matheus Dias. O Inter não quer mais um empréstimo pelo Matheus Dias. Agora o Inter entende, cara, vamos se desfazer dele, mas vamos vendê-lo. Tá? Então é isso que o empresário dele, todo mundo conhece aqui, é o André Cury, né, vai tentar nesse momento. Né? E, só que assim, foram pegos de surpresa, tá? Pelo que eu recebi, não se esperava que o Inter teria essa postura. E aí depois eu vou explicar um pouco para vocês dessa relação estremecida que hoje tem o Inter com o André Cury. Mas eles foram pegos de surpresa. Matheus Dias, como eu falei, foi bem no Nacional da Ilha da Madeira, mas mesmo assim o Roger não quer nem testá-lo aqui. Né? Entende que o grupo, o que tem na posição do Matheus Dias, é suficiente e não vai dar uma oportunidade para ele, pelo menos nesse primeiro momento. Tá? Foi uma informação até dada pela Rádio Bandeirantes, acho que foi o Leonardo Mol, da Band, que deu essa informação, depois eu consegui confirmar, e aí sim eu recebi que eles chegaram a ser pegos de surpresa nessa situação. Tá? Agora sim, deixa eu até pegar aqui, para não errar com vocês depois, sobre a questão do goleiro Antony. Tá? Essa é a situação que estremeceu a relação direção do Inter com o André Cury. Porque vocês talvez não saibam, mas o Antony, desde a base até, se eu não me engano, o início desse ano, tá? Quem cuidava da carreira do Antony era o mesmo empresário do goleiro Alisson, tá? O pessoal lá que cuidava da carreira dele, acho que é o pessoal do Neis, né? Que é uma outra agência de jogadores que tem. Eles cuidavam da carreira do Alisson, do Muriel, enfim. E eles também cuidavam da carreira do Antony. O Antony decidiu mudar. O Antony decidiu, né, ter a carreira agenciada pelo André Cury, e outras pessoas que também são da confiança do André Cury cuidam da carreira dele. A mesma pessoa que cuida, por exemplo, da carreira do Maurício, cuida da carreira do Rômulo, é a mesma pessoa que está cuidando dessa carreira agora do Antony, tá? Pessoa muito legal, muito gente fina. Mas existe hoje uma pressão dentro do Inter, e feita pelo empresário e principalmente pelo André Cury, de uma renovação de contrato. O contrato do Antony se encerra no final do ano que vem com o Inter, tá? Esse é o contrato que ele tem hoje. Só que existe um grande ponto nessa situação do contrato do Antony. O Antony foi titular em uma parte da temporada passada. O Antony foi titular no primeiro semestre todo de 2025. Só que o Antony, o contrato dele, ele é lá de trás. Ou seja, o Antony hoje recebe o valor que ele recebia na época de categoria de base, né, quando ele era sub-20. Ele sobe profissional e não tem reajuste no salário dele. Ou seja, o Antony tem um salário muito abaixo do jogador que hoje ele é dentro do elenco. Né? Aí tu pode falar, pô, mas não vale isso. O Antony é um cara que está oscilando demais, que não deveria nem ser titular, só está sendo titular porque o Rocher se machucou. Mas hoje ele é o titular. Né? Só que o salário dele não é condizente com a posição que ele tem hoje. Né? Tudo bem, Rocher volta agora contra o Vitória, mas até o momento, durante 6 meses, o Antony foi o titular absoluto, dando nenhuma oportunidade, por exemplo, para o goleiro Ivan ter um jogo, pelo menos, como titular na meta. Não, o Antony foi esse cara, foi o titular. O Inter sempre deixou muito claro que dá preferência pelos seus goleiros da base, né? Então, foi uma situação que foi acontecendo nesse início de ano. Só que, gente, o grande ponto é que o contrato dele se encerra no final do ano que vem. E pela boa relação também que existe entre o André Cury e também o time da Atalanta, os caras estão observando ele. Né? Tem uma sondagem em cima, mas é muito bom deixar claro aqui, porque eu conversei com essa pessoa do staff do Antony, que não é o André Cury, mas é uma outra pessoa que cuida, que, como eu falei para vocês aqui, ela me garantiu, Juliano, é uma sondagem, né? Eles estão observando o Antony, porque eles entendem que o Antony ele tem potencial. Né? A gente está falando do Inter, que
que recentemente, né, colocou o Alisson na vitrine. O Alisson foi para Roma, né, Roma da Itália, Atalanta da Itália. Isso ajuda muito o Antony, faz com que ele ganhe moral, porque o Inter é reconhecido por formar grandes goleiros no futebol brasileiro. E por isso que ele vem sendo observado. Só que o que está sendo colocado para o Inter é uma pressão. Cara, vamos lá, o contrato dele se encerra no final do ano que vem. Se vocês não renovarem agora, no início do ano que vem a gente não vai querer renovar. E aí, no meio da temporada, o Antony já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe lá no final do ano, sair de graça, né? Aí vira toda aquela situação que a gente já conhece, né? O Deus nos acuda e tudo mais, para uma renovação de contrato, né? Aconteceu agora há pouco tempo com o Ricardo Matias, por exemplo, o contrato estava se encerrando, já tinha sondagens do PSV da Holanda, enfim, né? Começou uma pressão em cima desnecessária e o Inter teve que valorizar muito o Ricardo Matias para conseguir renovar o contrato. Então é isso que existe hoje, uma pressão externa, né, do empresário do Antony e que faz sim estremecer um pouco essa relação André Curi e a direção do Inter. Eles sabem, né, não é a primeira vez que o André está chegando aqui para uma renovação de contrato. É a mesma situação, por exemplo, ali atrás do Alan Patrick, que tem sondagem da MLS, tem 2 clubes olhando, não dá para esperar pela uma renovação de contrato com uma cláusula automática. O Alan Patrick é aquele cara que tu senta, tem uma reunião, conversa e também tem uma valorização salarial. Então, tudo isso faz com que essa relação hoje esteja, assim, estremecida, tá? Mas deve, sim, acontecer a renovação de contrato do goleiro Antony, que, no final de tudo isso, né, tá no meio do caminho, né? Ele é um cara que tá jogando, é um cara que tá recebendo o salário que recebe, mas eu também tenho comigo, eu acho que todo mundo aqui sabe que é justo, que o Antony realmente merece esse reajuste salarial. Agora, é uma pressão sempre do mesmo empresário. É sempre o André Curi que vem aqui e bate na porta do Inter para colocar uma pressão no momento até que não tem necessidade, tá certo? Gente, like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, tá certo? Like, hype esse vídeo e amanhã a gente volta com mais informações por aqui, fechou? Beijo, tamo junto, falou, até mais, tchau!